nós passamos muito tempo distante. Eu estou preparando, meu apóstolo, um estudo sobre o preço do perdão. Exatamente nessa palavra que Deus colocou no seu coração, das pessoas acharem que ser perdoado é só errar, dizer, Senhor, me perdoa, amém, que estou perdoado. Não, irmãos. Perdão tem um preço. E assim que eu concluir, eu vou passar para o apóstolo. Ele faz comigo, porque você vai entender isso, irmãos. Não é assim. Então, meus irmãos, Deus quer determinar um novo tempo para a sua igreja. Eu quero ler com você, nessa noite, um texto do livro do Êxodo. Segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo de número 8, irmãos. Pegue sua Bíblia aí, por favor, se você puder. Livro do Êxodo, capítulo de número 8, verso 25, 26 e 27. Meu irmão briga comigo porque para ler eu tiro o óculos, né? Então vamos lá, verso 25. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu: isto não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Versículo 27. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Versículo 28, o faraó diz: então disse Faraó: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus. E aproveitem e orem por mim. Na sua casa você leia o capítulo 10 também. Amém? Os irmãos que estão em pé, muito obrigado, podem sentar. Meus irmãos, a Bíblia tem muitos textos que nós podemos trazer para a nossa realidade. Esse texto vocês conhecem, vocês já leram, vocês já ouviram falar, muitas das vezes, mas representa exatamente o que o diabo quer nos oferecer. Esse texto vai falar sobre quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. O Egito representa o mundo, amém? Diga bem forte: o Egito representa o mundo. Faraó representa Satanás, irmão. E Moisés é uma representação de Cristo, nosso libertador. Moisés vai até Faraó e diz: o Senhor mandou que eu viesse levar o povo para que eles possam adorar o Senhor. Só, irmãos, que Faraó, que representa Satanás, ele não quer perder os seus escravos. E vocês conhecem a história das pragas que sobrevêm sobre o Egito. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, foi uma parte também, foi Deus trabalhando para colocar temor no coração dos hebreus, dos israelitas, colocar temor no coração deles. E aí, quando Moisés se apresenta diante de Faraó e diz assim: nós precisamos ir adorar o Senhor, Faraó faz 4 propostas para Moisés, que são propostas que são nos apresentados ainda nos dias de hoje, irmãos. E no texto que nós lemos, qual é a primeira proposta? Faraó diz para Moisés: vocês podem adorar o Deus de vocês, desde que vocês adorem a Deus aqui no Egito. Olha só, irmãos, como o diabo quer fazer na vida de pessoas.
Vocês sabiam que existem muitas pessoas que já tomaram uma decisão de servir a Jesus, só que essas pessoas continuam escravizadas. E não se assustem com o que eu vou falar. O diabo não quer tirar você da igreja, irmão. Não tem problema nenhum você vir para os cultos. Não tem problema nenhum você sentar toda semana, ouvir a palavra, cantar louvores, não tem problema nenhum. Desde que você não deixe o Egito. Desde que você não deixe o mundo. Então, tem muita gente nas igrejas que são crentes na hora do culto, mas ainda estão totalmente vivendo no Egito, no pecado. E a pessoa pode dizer, mas ele é crente, ele serve aparentemente a Deus, mas se você não deixar que Deus faça isso, vá lá na gaveta, puxe a gaveta e tire toda a imundícia que está lá, irmãos, você não vai atrapalhar os planos do diabo. Isso é tão sério que Jesus disse assim, vai ter pastores que vão chegar e vão dizer assim, Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós fizemos milagre no teu nome, e o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Porque título não salva ninguém, irmão. Tempo de igreja não salva ninguém. O tanto que você frequenta aos cultos não te dá direito à salvação. O que te dá direito à salvação é aceitar verdadeiramente a Jesus Cristo e dizer não para o pecado e para o mundo. Então a primeira proposta do diabo, você pode adorar a Deus, desde que você não saia do Egito. Desde que você continue escravo do pecado. Desde que você tenha o seu pecado de estimação, que o seu pastor não pode saber, que o seu líder não pode saber, que a igreja não pode saber, mas que você pratica no oculto. Desde que você vá para a igreja, louve a Deus, mas quando chega em casa amaldiçoe a sua casa e a sua família, não tem problema nenhum. O diabo quer negociar, irmãos. E tem muita gente aceitando. Esses dias minhas filhas foram visitar uma igreja. Pai, convidaram a gente para ir para a igreja. A gente pode ir? Eu disse, pode, minha filha, vai lá. Irmãos, elas voltaram horrorizadas, apóstola Deus. Ela disse, pai, se aquilo ali é a igreja, eu não sei, mas ou nós estamos muito errados ou nós estamos muito certos. Negócio tudo bagunçado. Sem reverência nenhuma. Claro que eu não tenho nada a ver com a igreja dos outros. Mas ela disse, pai, o pastor parecia que era mais doidão do que todo mundo. O cara com os alargador, não tem... Você pode... Pastor não tem lá... Irmão, pelo amor de Deus, o cara com alargador todo tatuado. Aí a Geusa é muito boazinha. Disse, minha filha, será que ele não fez a tatuagem antes, quando ele estava no mundo? Aí ela disse, mãe, escrita Jesus, escrito versículo, acho meio difícil. E teve hora que teve um pagodezinho, e os irmãos se quebravam. É problema dele com Deus, irmão. E tem muito tempo nós dissemos assim, é melhor nós abrirmos igreja do que bares. Mas tem igreja que nasce debaixo de maldição, que não tem a bênção de Deus, irmão. Que o pastor, o líder e muitas ovelhas vão para o inferno por causa disso. Negociando com o faraó. Esses dias eu estava lembrando, apóstola Deusa, daquele episódio que nós tivemos quando nós estávamos lá na Poderosa, que um jovem da igreja, irmão, manifestou um demônio, Nosferatus, o nome do demônio que estava naquele jovem. Era um monte de pastor orando, a gente orando, e o miserável não saía. E ele levita. E o pastor Alisson, na época, o líder dos jovens, o demônio manifestado no cara, olhava para ele assim, ei, Alisson, eu sei qual é o teu sonho, cara.
Teu sonho é ter muitos jovens na igreja? Deixa eu ficar com ele, que daqui 3 meses vai ter 200 jovens na tua igreja. Então não se engane, irmão. Tem muitas igrejas aí que a gente está lotado, mas está negociando com o Egito. Para ser igreja ainda tem que ter padrão de santidade, sim, irmão. Por mais que a gente tenha o sonho, a preocupação, o desejo das multidões, mas, irmão, ainda existem e nunca vão deixar de existir doutrinas e ensinamentos bíblicos para a igreja. A igreja ainda precisa orar, amém? Amém ou não? A igreja ainda precisa perdoar, irmão. Ainda precisa ler Bíblia. Ainda precisa jejuar. Isso nunca vai cessar, nunca vai passar. Se pudesse ser um jejum estranho lá na igreja que apareceu, irmão. O pessoal jejuando muito estranho. Jejua da coca, mas não jejua da fome. Dizia, eu estou de jejum, meu bispo, de refrigerante. Eu só não tomo coca, mas tomo Fanta. Eu digo, não, tá errado, irmão. Eu já disse, se Jesus me chamar a atenção por causa de ti, miserável, eu quero o céu, tu vai ver. Irmão. Então o faraó disse, vocês podem adorar a Deus, desde que vocês não saiam do Egito. Você pode ir para a igreja, e hoje, graças a Deus, nós temos amigos na igreja, cara que vai esporadicamente, uma vez, 2 vezes. Amém. Eu quero que você ouça a palavra 500 vezes. Mas melhor ainda, eu quero que você vá, entregue sua vida para Jesus, se converta ao Senhor e mude a sua vida. Aleluia. Eu digo para o seu irmão, com carinho, tem gente que não gosta disso, né? Mas fala para ele, não negocie com o Egito, irmão. Fala aí, crente, fala aí, tem crente. Não negocie com o Egito. Não é o pé na igreja e o pé no mundo, não. É o pé na igreja e o povo também. Amém? Amém ou não? A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então para de negociar com o Egito, irmão. Viva para Deus. Ah, pastor, mas eu vou perder muita coisa. Perca. É melhor você perder e Deus dá do que você negociar com o diabo e ir para o inferno. Esses dias eu estava lembrando no meu tempo, 100% ajuda de custo da igreja. Irmão, Deus é muito bom. A época que apóstolo Deus, eu tinha 15 tempos, 15. Eu tinha 90 camisas, eu podia usar 10 vezes sem repetir a camisa. Atrás, o irmão disse, pastor, eu quero casar. Aí eu disse, Jesus, dê pelo menos um, né? Aí parece que eu ouvi o senhor Andrade dizendo assim, vai lá e compra, tu agora tem condições. Fui pro shopping comprar um apelo, irmão, de gastar dinheiro. A pastora comprou um terno bonitinho para você, né? Eu cheguei lá, escolhi 380 reais o terno, esse aqui. Aí eu disse para Deus, Senhor, aquele só me dava. Diante de Deus, eu chegava no campo, olhava para o terno e dizia assim, eu quero esse terno para casa, eu fechava, eu me trazia um presente do Senhor, o terno que eu queria. Agora no Egito, se a proposta, adore ao Senhor, vocês podem ir adorar ao Senhor, mas não vá muito longe não. Irmãos, pecado não pode ser destruído
desculpa e nem fuga para ninguém. Quando eu fui casar muito novo, 13 anos de idade, mas eu quero casar com essa mulher. Ela disse, vai aparecer muitas mulheres mais bonitas do que ela, melhores do que ela, não casa. Eu disse, eu quero casar. E eu muito sério, se você quer casar, então risque do seu vocabulário a palavra divórcio. Hoje a gente vê, irmãos, é muito sério isso. Muita gente usando o pecado como fuga ou como escape. Qualquer coisa eu vou falar para o outro, vou para pecar, vou para pecar. Está aceitando a proposta de Faraó. Eu vou adorar a Deus, mas eu não vou muito longe. Porque se eles não fossem lá, qualquer coisa eles poderiam voltar, meu. Não volte ao pecado. Quem pode dizer glória a Deus? Pecado é uma opção, irmão. Um dia eu vou lá na igreja, pastor, depois que eu vim para a igreja, o negócio piorou, foi mais. Eu disse, então você está no caminho certo. Porque Deus está tirando aquilo que o diabo te deu. Para que você não tenha laços com o diabo. Para que o diabo não apareça que você é destruído. Deus está tirando, eu quero dizer uma coisa, Deus vai tirar mais de você. Pastor, não diga isso não, que eu não aguento. Eu digo que Deus é suficiente. Isso é verdade. Que Deus não quer que a gente tenha laços com o pecado lá. E a gente não entende isso, irmão. Mas a nossa oferta deveria ser maior que o nosso dízimo. Você sabia isso? A igreja tem um problema, a apóstola acompanha. Todo mundo quer ser dizimista. Agora oferta R$100, R$3, R$4. E o irmão ainda está vinculado lá com o Egito. Estamos adorando a Deus, mas nós ainda estamos perto do Egito ainda. E nós não vamos aceitar negociar com o inferno. Diga amém. Então Deus está nos chamando de volta. Deus está querendo nos consertarmos. Glória a Deus. Então, nós não vamos adorar a Deus e permanecer no Egito. Nós não vamos sair do Egito, mas permanecer perto do Egito. Essa é a proposta que Faraó faz. Então vocês podem ir, adorem a Deus, mas deixem as suas mulheres e os seus filhos. Olha só, irmão. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ao Senhor. O Egito está dizendo: vai lá, mas deixa a tua família no Egito. É por isso que durante muito tempo, irmãos, durante muitos anos, nós sofremos com as nossas igrejas, porque os nossos filhos não queriam ser crentes. Estamos vivendo isso, essa troca com o Faraó, com o inferno. Mas a promessa de Deus é que você e a sua casa vão ser crentes. A minha família vai voltar, a nossa família vai servir ao Senhor. Eu creio nisso, nós vamos ser testemunhos da nossa casa. Nós vamos ser testemunhos da nossa família, para que eles possam servir ao Senhor por causa do testemunho que há na sua vida. Quem pode dizer amém? E Faraó vai negociar. Os homens vão. Adorem ao Senhor, mas deixem os filhos, deixem as mulheres. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Ele estava planejando para que houvesse uma geração lá na frente. Vocês têm bastante atenção dos irmãos.
nossa igreja. Nós estamos certo, meu apóstolo. Esse negócio do menino ir para a igreja, aí a mãe pega o menino, dá o celular para o menino fica assistindo Peppa Pig lá na igreja, enquanto está tendo um culto. Eu digo, mãe, ele pode não entender nada porque o culto é feito com adulto. Mas ele precisa que o temor de Deus esteja no coração dele. A criança precisa entender que aqui é a casa de Deus. Quando o menino está passando, oh meu Deus do céu, passa embaixo da cadeira e sai arrastando aquele monstro quando faz no filme, né? Levanta nas cadeiras. Quem é esse menino aqui, irmão? Pegue seu filho lá do seu lado aí. Porque senta na maioria do carro, pede a camisa, dá o casco do seu filho, só vai ficar Nós ajeitamos a sala das crianças, peguei a Thaís, coloquei na sala das crianças um monte de títulos. A Thaís veio, mas os cabelos dessa altura. Olhando, ela deu assim. De que aconteceu, irmão? Achou uma aguenta. Teve uma rebelião das crianças lá na sala das crianças. Sério, irmão? Ela disse que foi uma rebelião. Uma criança disse: nós não vamos obedecer a Thaís. E ela subia na cadeira, quando ela descia, o outro menino subia. Ela subia na mesa do menino. Ela disse: pastor, foi uma rebelião, sério. Eu nunca enfrentei uma guerra espiritual tão grande como aquela das crianças. Irmão, se vem não, tem um meninozinho. No domingo eu coloquei 3 lá pra cima, pra cuidar das crianças. Então os nossos filhos não vão se perder não, irmão. Uma coisa que nós erramos muito é que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E às vezes, pai, você traz o seu filho para a igreja, mas não ensina para ele. Ela nunca ensinou o que é ser igreja. Um dia meu pai chegou comigo, meu apóstolo, e disse: meu filho, você já pregou a palavra de Deus para os seus filhos? E eu disse: meus filhos sempre foram para a igreja comigo. E ele perguntou: mas você já pregou a palavra de Deus para eles? Eu disse: nunca. E se você sabia que se Jesus voltar, os seus filhos vão para o inferno? Porque não aceitaram isso, meus filhos tudo cresceram. Porque não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. São bons frequentadores de igreja, mas nunca aceitaram Jesus. Reúna seus filhos, pregue a palavra de Deus para eles, faça o apelo, faça-os aceitar a Jesus Cristo. E é uma verdade, irmão. E é uma realidade que muitas das vezes nós não fazemos. Aí você diz: meu filho está na igreja, mas é revoltado. Meu filho está na igreja, mas é rebelde, porque você nunca ensinou a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, não fique chateado não. Não é responsabilidade das irmãs que estão lá fazer isso não. Aleluia. Não é responsabilidade dos pastores fazer isso não. Eita, Jeová, Isso é responsabilidade dos pais. Deus falou para Moisés: senta à mesa e ensina a palavra. Ele disse: inculca a palavra na cabeça desse menino. Sabe o que é inculcar, irmão? É o sentido de abrir a cabeça deles e colocar a palavra dentro. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo isso de cara? Então ensine seu filho. Ensine. Vou repetir, não é trabalho das irmãs que estão lá, não é trabalho dos nossos pastores, isso é trabalho dos pais. E eu vou falar uma coisa: você pode nunca querer ser pastor, nunca querer ser diácono, nunca querer ser líder, mas você vai ser cobrado pelos seus filhos diante de Deus. Amém? Isso é bíblico. Faraó estava dizendo: vocês podem ir, mas deixem a família, as esposas de vocês, deixem os filhos de vocês. Não, irmão, nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Eu creio nisso em nome de Jesus.
E a quarta proposta de Faraó. Então vocês podem ir, vocês levem as suas mulheres, levem os homens, levem os senhores, levem as senhoras, mas vocês deixem aqui no Egito as suas riquezas. Aquilo que vocês conquistaram, vocês deixem aqui. Aí a gente costuma dizer, as nossas finanças precisam se converter a Jesus. Nossa vida financeira. Irmão, quer ver que a gente se desviar rapidinho quando fala de dinheiro? Tem gente que vai sair daqui, o bispo foi só para falar de dinheiro na igreja. Mas eu não vejo nenhum outro texto na Bíblia, o Senhor equiparando ou comparando. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, a nossa linguagem seria como serve ao diabo. Mas Deus disse, não, o diabo já perdeu, já foi jurado. Mas ele disse, sabe qual é o maior problema nosso? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Deus coloca em comparação a nossa vida financeira, irmão. O Egito era rico. E Faraó diz assim, então vocês podem ir, mas deixem aqui as riquezas de vocês, os bens de vocês. Irmão, tem muito crente que é crente, mas a sua vida financeira não é. E pasmem, irmãos, Satanás quer, e eu vi um dia desse, um filme, e esse filme é um filme de documentário, estava falando do apóstolo exatamente sobre os banqueiros que financiavam armamentos para as guerras. E o cara fez a seguinte pergunta, por que vocês, que têm muito dinheiro, querem financiar as guerras? Vocês acham, irmãos, que se os homens quisessem acabar com a fome no mundo, eles não teriam acabado? Sim ou não? Queriam. Sabe o que o cara falou? Porque se nós determinarmos como você gasta o seu dinheiro, nós conseguimos determinar quantas horas no dia vocês vão dormir. Nós conseguimos determinar quantas horas do dia vocês vão trabalhar, o que é que vocês vão comer e o que é que vocês vão vestir. Então a questão financeira também é espiritual. Tem muita gente que diz, pastor, mas não pode falar nisso na igreja. Não pode, irmão. É a promessa de Deus para nós. Acabou? Ou só é espiritual, não é financeira também? Não é o bem-estar do irmão? E olha só o que esse banqueiro falou. Nós queremos determinar o tempo que vocês vão trabalhar, o tempo que vocês vão dormir, o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. Como eles fazem isso? Dominando a vida financeira das pessoas. Se não fosse importante, Faraó, nós temos muito dinheiro, podem ir embora, leve o que vocês não. Ele disse, deixa as finanças de vocês aqui. Irmão, nós precisamos converter o nosso bolso. Nós precisamos converter a nossa finança. Tem gente que não ganha mal, não. Mas vive de uma forma miserável. Amém ou não? Não estou falando só de abençoar a obra, não, quando precisar. Abençoar a sua vida mesmo. Não é tão bom você querer algo e poder adquirir. Isso não é errado, não é? Você querer elogiar a sua família, você poder ir se preocupar, isso Deus quer para as nossas vidas. E olha o que eu falei para vocês no começo. Eu tinha 15 ternos que Deus me dava de presente. E pergunta se eu tinha dinheiro. Recebia na época que eu recebia 800 reais.
filha, minha esposa e eu. A financeira também, diga amém. Sabe uma coisa que eu fiz, que um testemunho meu, que tem mudado minha vida financeira, irmãos? Eu aprendi a abençoar a vida dos meus irmãos. Aprendi a presenciar, a ofertar na vida dos meus irmãos. Eu faço uma coisa que o pastor Sandro ensinou, e ele faz na igreja dele. Quando nós estamos no culto, alguém libera uma palavra, eu sinto no meu coração essa palavra para mim no altar e oferto. Coloco a oferta no altar. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? É o Senhor que manda na minha finança. Não tenho contas de quantas cargas de gás. Porque a única coisa que eu não aceito, irmão, é que o irmão fique sem gás. Eu fico doente. Rancho. Eu não vai para o relatório da igreja, não digo para ninguém. Estou compartilhando com vocês futuros da minha igreja. Ofertar na vida dos meus líderes. Quantas vezes eu faço isso? Domingo agora foi aniversário de um meninozinho lá da igreja. E a família dele é muito grande, tem muita necessidade financeira. Terminou o culto, eu disse, irmãos, vamos orar por ele, amém, amém. Eu perguntei dele, meu filho, o que é que você queria hoje? Ele disse, eu queria um sanduíche. Ele disse, vê quanto deu de oferta, traga toda a oferta, vamos entregar para essa criança. Irmãos, quem quer ofertar na vida da criança? Os irmãos vieram ofertar. Pedi da minha filha, meu amor, pega minha carteira. Não sei nem quanto tinha na carteira. Ofertei na vida dele. Estou semeando na vida de uma criança, irmão. Sabe o que está acontecendo, meu apóstolo? O senhor sabe muito bem. Os meus irmãos estão fazendo a mesma coisa. Tem irmão que vai de longe para semana. A sua passagem eu vou lhe dar. Isso é de Deus, irmão. A irmã que está necessitada, só chega a mensagem, pastor, deixei uma cesta básica na casa da irmã. Precisa compartilhar com a igreja? Não, amém. E eu fazia isso, presta atenção nisso aqui para me encerrar. Eu fazia isso em oculto, irmão. Ninguém sabia, só minha esposa. E um dia Deus disse para mim, a tua igreja precisa saber que tu fazes isso para que eles também possam fazer. E algumas coisas eu comecei a compartilhar com os irmãos. E hoje, graças a Deus, eu vejo Deus mudando isso na vida dos meus irmãos. Vão começando a ofertar na vida do outro. Ofertar. Eu ainda estou convertendo aqueles crentes para eles ofertarem mais na igreja, porque a oferta deles ainda estava bem. Só dízimo. Mas eu entendo que esse tratamento de Deus para nos ajustar, para que a gente possa viver as promessas dele sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Então diga comigo. As propostas do diabo, que eu adore a Deus, mas que seja no Egito. Segunda proposta, que vá adorar a Deus, mas que não se distancie muito do Egito. A terceira proposta do diabo, irmãos, que você adore a Deus, mas deixe sua família no Egito. E a quarta proposta do diabo, que você adore a Deus, mas deixe a sua finança no Egito. Nós não vamos negociar com o diabo, quem pode dizer amém? Amém. Nós vamos viver a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, quando Deus fala no seu coração, oferta, irmão. Oferta. Porque Deus vai preparar algo melhor para você. Quando Deus fala no seu coração, ore por alguém, que também é uma forma de servir a Deus, ore por essa pessoa. Quando Deus fala no seu coração, diga para aquela pessoa que Jesus ama, diga, porque Deus quer mudar a vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Amém? Nós vamos
servir ao Senhor, mas de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso ser, como está escrito na palavra de Deus. Nós não vamos negociar com o diabo, irmãos. Nós não vamos deixar legalidades nem brechas para que o diabo possa trabalhar e nem agir na nossa vida. Nós seremos e somos e seremos 100% servos de Deus. Fique em pé comigo nessa noite, que eu já passo para o meu apóstolo aqui, que eu quero participar desse momento com a igreja. Fique em pé comigo, por favor. Aproveite esses 10 dias que nós estaremos aqui de jejum. Segundo a tradição bíblica, esses 10 dias é os dias em que o livro da vida está aberto, né? E Deus vai escrever o destino de cada ser humano nesses 10 dias. Nesses 10 dias é quando Deus pobre que vai adoecer, que vai ser curado. Glória a Deus. E no último dia, no dia de Yom Kippur, é quando Deus sela o livro da vida. Então é tempo realmente de nós nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Pai, nesta noite nós estamos aqui na Tua casa, agradecidos, meu Deus, por esta oportunidade. Hoje nós firmamos um compromisso com o céu. Hoje nós firmamos um compromisso com o Senhor, de que nós não queremos, meu Deus, servir a Ti e permanecer no Egito. Nós não queremos, Senhor, servir ao Senhor, mas estar de olho lá no mundo. Nós não queremos servir ao Senhor e a nossa família permanecer no Egito. Nós não queremos servir ao Senhor e as outras áreas da nossa vida permanecer no Egito. Pai, nós queremos 100% Te amar, Te servir, queremos 100% viver a Tua vontade, obedecer a Tua voz, cumprir os Teus propósitos, meu Deus. Então nessa noite a oração que nós fazemos neste lugar é que Tu possas, meu Deus amado, converter a nossa vida, mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Nós queremos entregar, Senhor, 100% de tudo que nós somos e de tudo que nós temos diante de Ti, Senhor. Porque sabemos que Tu sabes governar e administrar muito mais do que cada um de nós. Pai, nós oramos pelos nossos familiares que eles estão afastados da Tua casa, que não Te conhecem, que não Te servem, que os Teus filhos sejam um exemplo para cada um deles e que eles possam converter-se ao Senhor por causa do testemunho da Tua igreja. Nós oramos pelos nossos filhos, Senhor. Nós oramos pelas nossas crianças. Meu Deus, que o temor do Senhor esteja sobre a vida deles, que eles possam ser ensinados sobre a Tua presença e que desejem a Tua presença, que eles não possam ser só participantes da igreja, mas que eles possam fazer parte da igreja, que eles sejam igreja, meu Deus amado. Senhor, cada pai, cada mãe que talvez não tenha o conhecimento de como passar isso para os filhos, mas que Teu Espírito Santo nos capacite, meu Deus amado. Senhor, que nós como igreja, meu Pai, nós não negociamos, nós não aceitamos negociar com o Egito. A nossa vida é Tua, que nos guia é o Espírito Santo. O nosso pastor és Tu, o Espírito Santo. Tu possas fazer como Tu queres no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. E nós diremos amém, porque servimos e seguimos ao Senhor nosso Deus. Dê uma aplauso a Jesus.